Milagres da Fé, parte 3. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 14, versículos 21 e 22. Diz assim a palavra de Deus. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que, através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. Está aqui o objetivo da mensagem desta noite, ou seja, fortalecer a tua alma, te encorajando a permanecer firme na fé e dessa forma, então, ver os milagres do nosso Deus. Vamos orar, então? Feche os seus olhos. Senhor, nosso Deus, Jesus querido, estamos aqui nesta noite, Senhor, na Tua casa, como sempre, Senhor, com uma boa expectativa, porque é o Senhor quem fala neste lugar. É o Senhor quem fala a respeito da Sua própria palavra. E neste momento, Senhor, nós aquietamos o nosso coração, porque já lhe ofertamos, já te rendemos louvores, já batemos palmas, já cantamos, e agora queremos ouvir o que o Senhor tem a nos dizer. Pai, eu sei da importância que é este altar, por isso eu tremo e tremo diante de Ti, Senhor. E peço que o Senhor use a minha vida, Jesus, use a minha boca. Use, Senhor, tudo que sou, tudo que eu tenho, para passar aquilo que o Senhor mesmo vai falar nesta noite. Eu te agradeço por cada um que entrou aqui, Senhor. Te agradeço pelos internautas. Te agradeço pelos bispos que aqui não estão. Te agradeço pelos nossos oficiais. Por todos aqueles que neste momento estão trabalhando na tua casa, para que todo culto saia perfeito, Jesus. Fala conosco. Nós sairemos daqui certamente melhores do que nós entramos. Fala-nos a respeito dos milagres da fé, Senhor. Que nós possamos, Senhor, usar a nossa fé mais e mais a partir deste dia, para que o Seu nome, Senhor, seja sempre glorificado. Nós te rendemos honras, glórias e louvores. Te damos toda a honra, Senhor, porque Tu és o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores. E a igreja diga amém. Amém. Glória a Deus. Obrigada, pastora Silmar. Meus irmãos abençoados, ovelhas de Jesus Cristo, aqueles que foram comprados pelo sangue do Senhor Jesus. Conforme nós avançamos neste assunto dos milagres da fé, conforme nós estamos cada vez ouvindo mais a respeito dos milagres, mais confiante nós estamos na nossa fé. À medida que nós conferimos coisas espirituais com coisas espirituais, à medida que nós acompanhamos as palavras de Jesus acerca deste tema, das histórias bíblicas, ouvindo acerca dos milagres, mais confiança, eu disse, que nós depositamos na fé, e mais desejosos nós estamos em ver esses milagres que a Bíblia nos conta acontecerem, serem reais nos nossos dias. Não é por acaso que você, meu irmão, você, minha irmã, está aqui nesta noite ouvindo acerca de milagres. Porque Deus prometeu no início do ano que os milagres seriam intensificados. Você se lembra? Que seriam uma constante a partir deste ano. Mas para que os milagres aconteçam, é necessário ter fé. Não existe milagre sem fé. Não existe, não é possível. Por isso, nessa noite, nós vamos nos aprofundar na fé. Amém? Eu vou lhes falar 4 pontos importantes a respeito da fé. Vamos colocar o primeiro, então, no telão? Deus nos deu a fé na medida certa. Diga isso, Deus nos deu a fé na medida certa. Amém.
No novo pacto, a graça de Deus, a fé que nós recebemos não é uma fé natural. Você já deve saber disso. É a fé dom de Deus. E essa fé, ela não pode ser nem aumentada e nem diminuída. Isso significa que Deus lhe deu uma fé na medida certa. Ou seja, você recebeu de Deus a fé suficiente para ver os milagres acontecerem na sua vida. Para ver as situações serem transformadas radicalmente, de forma inexplicável. Vamos ver Romanos 12:3. Diz assim: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um de vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida de fé que Deus repartiu a cada um. Todos nós recebemos a mesma medida de fé, meu irmão, a mesma. Deus nos deu uma medida certa. Ah, mas eu pensei que o apóstolo Miguel Ângelo tinha recebido mais fé do que eu. Não. Ah, então tá bom. Mas os bispos receberam mais fé do que eu. É isso? Não, não é isso. O que pode acontecer é uma pessoa, um irmão, ter mais confiança na sua fé do que um outro irmão. Um irmão pode exercitar mais a sua fé do que um outro irmão. Mas você tem que saber hoje, tem que guardar isso, que a tua fé é suficiente para ver os milagres acontecerem. E essa medida de fé é certa, é justa, é perfeita e já foi dada por Deus na sua vida. Amém? Então você vai dizer agora ao teu irmão: a tua fé tem poder de gerar milagres. Mas você vai convencer o seu irmão. Você vai dizer para o outro agora: a tua fé, meu irmão, tem poder de gerar milagres. É a tua fé, é a fé santíssima. A fé que Deus lhe deu. Amém. Você convenceu o seu irmão? Amém. O Espírito Santo é quem convence, né? Glória a Deus. Ponto 2, então. Deus quer que provemos do valor e poder da nossa fé. Repita isso. Deus quer que eu prove do valor e do poder da minha fé. Por quê? Porque a fé, meu irmão, minha irmã, ela não pode ser apenas mais uma palavra religiosa no nosso vocabulário, né? Bênçãos, culto, igreja, oração, fé. Não. Tudo isso tem que ser valorizado por você. Sabemos que um dos atributos da fé é nos levar à salvação. Amém? Você recebeu a fé para crer e lhe levar à vida eterna. Veja isso em 1 de Pedro 1:9. Obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Então, olha aqui. O fim da sua fé, a finalidade final da sua fé, o que é? É lhe levar à salvação, à vida eterna. Mas isso é o final da sua fé. Depois que você viver aqui na terra, quando você morrer, você vai para o céu, viver a vida eterna com o Senhor, louvando a Deus. Isso é para o fim. Mas nós não estamos no fim ainda. Quem está vivo aqui? Diga amém. Oh, amém. Não estou aqui falando sozinha, né? Amém. Então, aqui, nesta terra, nós precisamos saber que a fé tem vários atributos. E um desses atributos é fazer com que os milagres venham se tornar reais na nossa vida. O que nós estamos falando agora é que a fé tem poder de gerar milagres na nossa vida agora. Amém? Enquanto nós estamos aqui. Em 1 de Pedro, um pouquinho antes, nós lemos o versículo 9, né, que é o final da fé. Vamos para o versículo 6 e 7. Diz assim: nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Então, Deus quer que você prove o valor
e o poder da sua fé, da fé que ele lhe deu. Pedro está nos dizendo que é nas lutas, veja aí, está escrito ali, sejais contristados por várias provações. Então, Pedro está dizendo que é nas lutas e nas dificuldades da vida, é justamente nas provações que a nossa fé é exercitada. A nossa fé tem que passar pelos testes da vida, para que você veja o valor e o poder que tem a sua fé. Por isso, eu posso afirmar, diante dessa palavra, que aqueles que estão aqui nessa noite, ou que estão nos vendo pela internet, e que estão passando por angústias, por aflições, por decepções, por grandes fornalhas ardentes, por grandes adversidades na sua vida, que se você exercitar a sua fé nesta situação, você verá os milagres, os prodígios e as maravilhas do Senhor acontecerem, porque é isso que diz a palavra e é isso que Deus quer que você faça. Então, aquele que não exercita a fé, aquele que não usa a fé, dom de Deus, dada pelo Senhor, vive uma vida espiritual básica, uma vida espiritual simples, uma vida espiritual comum. Ele será salvo? Eu pergunto. Será, claro que será. Ele será salvo, porque o fim da fé é a salvação da alma, é a vida eterna. Ele será salvo. Ele viverá eternamente. Mas esta pessoa se contenta com migalhas, se contenta com pouco, com muito pouco. Enquanto que a Bíblia tem mais de 7.000 promessas para a vida dessa pessoa. Aquele que se contenta com uma vida espiritual básica, com uma vida espiritual comum, com uma vida espiritual ali, né, por baixo, é como se você fosse fazer uma viagem de navio, um cruzeiro maravilhoso. E naquele cruzeiro em que você está viajando, você então se alimentasse somente de água e bolachas. Então, no primeiro dia, você entra naquele navio maravilhoso e se alimenta de água e bolachas. No segundo dia, você acorda, está com fome e come água e bolachas. E assim vai no terceiro dia, no quarto dia, no quinto dia, e aí você volta. E as pessoas perguntam para você, e aí, meu irmão, como foi aquele cruzeiro maravilhoso? E a pessoa diz assim, foi lindo, nossa, eu conheci lugares maravilhosos, mas eu só me alimentei de bolachas e água. E a pessoa então olha para ele e fala assim, mas como, você se alimentou só de bolachas e água? Você não recebeu ali, logo na entrada no navio, uma carta de boas-vindas? Uma carta de boas-vindas? Realmente deram um papel. Claro que deram um papel. Logo que você subiu do navio, ficaram ali distribuindo a todos aqueles que estavam entrando. Aquilo ali era a carta de boas-vindas. E se você tivesse lido a carta de boas-vindas, você teria lido que ali está que você tinha direito a 6 refeições diárias. 6 refeições diárias? Mas eu comi 6 refeições, até mais, porque água e bolacha dava uma fome muito grande. Então, olha, você tinha direito a café da manhã, com todos quanto era tipo de bolo, bolachas, croissant, suco natural, refrigerante, tudo o que você quisesse. Você tinha até um lanche na parte da manhã, entre o almoço e o café da manhã, você não viu? Não. E o almoço, então, à beira da piscina? Você não viu ali uma mesa enorme posta à beira da piscina? Realmente eu vi. Então, você tinha direito a comer tudo aquilo que estava ali. Fazia parte do meu pacote? Fazia. Você não usufruiu? Não. Nossa, não acredito. Você não jantou aquela comida internacional? Os mestre-cucas ali do mundo inteiro estavam naquele navio. Você podia ter ido no restaurante japonês, no restaurante mexicano, no restaurante italiano. Você não foi? Não. Puxa vida, você não leu então? Não. E assim, vamos trazer um pouquinho isso para a nossa vida, para a vida dos crentes, para a vida de quem conhece ao Senhor. Aqui, irmãos, quando nós nos convertemos, está a carta de boas-vindas do nosso Deus.
estão aqui mais de 7.000 promessas para a nossa vida, para a minha vida e para a sua vida. E Deus diz aqui, você tem direito ao melhor dessa terra, você tem direito a estar por cima e não por baixo, você tem direito a tomar e não tomar emprestado, você tem direito à vida eterna, você tem direito a uma família bendita e abençoada, você tem direito às finanças prósperas, você tem direito a ser curado, você tem direito à felicidade, você tem direito a isso. E não é mesmo? Amém. Então leia a sua carta de boas-vindas, porque diz assim, meu filho, bem-vindo ao reino, ao meu reino. Amém. Glória a Deus. O objetivo desta pequena série de 4 mensagens, que hoje nós estamos na 3ª, é justamente, com a inspiração do Espírito Santo de Deus, te provocar, te instigar, te animar a provar da fé que Deus lhe deu e que é seu direito. Amém? Glória a Deus. Atos 3,16. Pela fé, em o nome de Jesus, é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem que agora vedes e reconheceis. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este saúde perfeita na presença de todos vós. A fé deu a este saúde perfeita na presença de todos nós. Irmãos, a fé deu, a fé dá, a fé fortalece, a fé é quem faz, a fé é quem opera os milagres. Pense no teu problema, naquele problema que você não vê solução, que para os homens é impossível, para a fé dá. Amém? A fé dá. Ponto 3. A fé tem um histórico de sucesso. A fé tem um histórico de sucesso. Você deve saber disso com tantas histórias que nós lemos aqui da Bíblia, mas vamos lá. A fé nunca desapontou ninguém. Alguém já te desapontou? Já, né? Nós somos homens, mulheres, feitos de carne. A carne sempre vai nos desapontar. Mas a fé nunca desapontou ninguém. Jesus, o próprio Jesus, sempre admirou e enalteceu as pessoas que demonstraram fé. E, por outro lado, ele também sempre repreendeu e exortou as pessoas em que, na hora que elas tinham que usar a fé, elas simplesmente recuaram, duvidaram, temeram, mudaram de opinião, mudaram a sua confissão ou se intimidaram. Então, vamos ver comigo alguns exemplos de Jesus onde ele elogia as pessoas que demonstraram fé. Mateus 9:2 diz assim: E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado num leito. Vendo-lhes a fé... Você sabia que Jesus vê a sua fé? Porque diz aqui, vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Tem bom ânimo, filho, estão perdoados os seus pecados. Que o Senhor veja a tua fé a partir de hoje, amém? Mateus 8, de 5 a 10. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: Eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, eu não sou digno que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade. Tenho soldados às minhas ordens e digo a este: vai, e ele vai. E digo a outro: vem, e ele vem. E ao meu servo: faze isso, e ele o faz. E ouvindo isso, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: Em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como essa. Que o Senhor se admire com a sua fé a partir do dia de hoje. Amém? Mateus 9, 20 e 22. E eis que uma mulher que durante 12 anos vinha padecendo de uma hemorragia, veio por trás dele e lhe tocou na orla da veste, porque dizia consigo mesma. Veja, meu irmão, ela não dizia verbalmente. Ela dizia consigo mesma, diz a Bíblia. Então, Deus
sabe o que nós estamos pensando, Deus conhece o nosso coração. Enquanto você está aí pensando, Senhor, eu quero, é para mim, Deus está prescrutando o seu coração e Ele está sabendo de tudo que você está pensando. E diz assim, porque ela dizia consigo mesma, se eu apenas lhe tocar a veste, ficarei curada. E Jesus, voltando-se-lhe e vendo-a, disse, tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. E desde aquele instante, a mulher ficou sã. Olha só, tem bom ânimo, filha. Tem bom ânimo, filho. Desde quarta-feira, Deus está trazendo esta palavra. Tem bom ânimo, Natália. Tem bom ânimo, tem bom ânimo, tem bom ânimo. Nós já lemos aqui 2 passagens que Deus está falando, tem bom ânimo. Então eu quero falar em nome de Jesus, para aquele que entrou aqui desanimado, para aquele que entrou aqui abatido. Tem bom ânimo, exercite a sua fé e você verá milagres. Glória a Deus. Conta a Bíblia que muitas pessoas, tiveram experiências incríveis por intermédio da fé. Em Hebreus 11, 32, 34, diz assim, e o que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário, é verdade, eu também tenho que correr aqui. Me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra e puseram em fuga exércitos de estrangeiros. Tudo isso, meu irmão, minha irmã, pela fé. A fé tem um histórico de sucesso. Foi a fé que fez dessas pessoas verdadeiros heróis, verdadeiros campeões, verdadeiros vencedores, verdadeiros conquistadores. A fé que Deus nos dá na medida certa pode mudar toda a nossa existência. Você crê? Amém. O que Deus pode é o que a fé pode. O que Deus pode fazer é o que a fé pode fazer. Vamos ver agora o outro lado, alguns exemplos onde a fé não foi usada. E vamos ver o que Jesus disse na hora. Em Mateus 6, de 28 a 30, diz assim, e por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerais como crescem os lírios do campo, como eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Homens que são ansiosos, são homens que não confiam. Por isso Deus disse, homens de pequena fé. Aqui nós vemos o desapontamento de Jesus com aquelas pessoas. Outro, Mateus 8, de 24 a 26. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando, Senhor, salva-nos, perecemos. Perguntou-lhes então Jesus, por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. Outra repreensão de Jesus aqui. Mateus 14, 28, 31. Respondendo-lhe Pedro, disse, se és tu, Senhor, manda-lhe ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou, salva-me, Senhor. E prontamente, Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? Você percebe o descontentamento de Jesus quando Pedro duvida dele? Vamos mais um? Marcos 4, de 38 a 40.
E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? Ora, veja aqui a indignação de Jesus, porque eles tinham fé. Eles tinham fé, mas eles não a usaram. Que você use a sua fé, meu irmão, a partir desse conhecimento, amém? Agora, eu quero fazer uma pergunta para você responder aí internamente. E nós? E nós? E nós, irmãos? Se Jesus estivesse hoje em carne, nos acompanhando dia a dia, como era naquela época, se ele estivesse do seu lado, andasse com você, fosse com você no seu trabalho, na sua escola, na sua casa, o que ele diria diante das suas atitudes? Se ele estivesse visivelmente do seu lado, vendo as suas atitudes, o seu comportamento, frente às situações, frente às lutas, frente às adversidades, o que ele diria para nós? O que Jesus diria para nós? Como é que nós temos nos comportado? Como é que nós temos reagido? Eu volto a dizer que Deus prometeu no início deste ano que milagres se intensificariam no nosso meio. E aqui está reunido o povo que tem demonstrado já, porque nós temos ouvido grandes testemunhos da parte de Deus, está reunido o povo que vai ainda mais demonstrar a confiança que tem colocado na sua fé. Por isso eu declaro que os milagres vão te seguir, meu irmão, porque diz a palavra de Deus, não está no telão, está no livro de Marcos, que os sinais seguiriam aqueles que creem. Então, eu quero que você se lembre, quando você estiver com alguém, você não está apenas com aquela companhia, você está também com os sinais do Senhor seguindo você onde quer que você vá. Amém? Você recebe isso? Amém? Então vamos para o quarto e último ponto. A nossa força é a fé. A nossa força é a fé, porque sem ela, nós estamos limitados ao natural, nós estamos limitados à razão e nós estamos limitados à lógica. Quando nós não usamos a nossa fé, até aquilo que é fácil se torna difícil, se não impossível. Vamos ver isso em Mateus 17, de 18 a 20. Veja só um exemplo que, para quem tem fé, expulsar um demônio é coisa fácil. Veja isso. E Jesus repreendeu o demônio e este saiu do menino. E desde aquela hora ficou o menino curado. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular. Olha, eu acho que eles não queriam levar outra bronca assim em público, então eles perguntaram assim em particular. E eles perguntaram dizendo o seguinte: por que motivo não pudemos nós expulsá-lo? E ele lhes respondeu: por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível. Então veja só, nessa passagem, nós vimos que onde não há fé, até as coisas que são fáceis para a fé se tornam impossíveis. Mas onde há fé, Jesus disse: nada vos será impossível. Repita isso: nada nos será impossível. A força da nossa vida está na nossa fé. Quando se começa a duvidar dela, começa a se perder as forças. E isso é tudo que o inimigo quer. Veja isso, comprove isso em Lucas 22, 31 e 32, parte A. Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Até aqui. Então, meu irmão, essas mensagens vêm do coração de Deus para você, para lhe ajudar a não desfalecer
na fé. Porque a tua força se chama fé. Diga, minha força se chama fé. E agora eu pergunto, tirando de nós a fé, o que sobra então? Vou lhes dizer, sobram fragilidades, sobram sentimentos humanos, sobram inseguranças, incertezas, deficiências. Para terminar, nós vamos ver a cura de um coxo em Listra. Está em Atos 14, de 8 a 10. Versículo 8 diz assim: Em Listra, costumava estar assentado um certo homem aleijado, paralítico desde o seu nascimento, o qual jamais pudera andar. Então, deixa ali nesse versículo 8 um pouquinho. Qual era a realidade daquele homem? Humanamente falando, com os olhos carnais, se alguém olhasse para aquele homem, o que veria ali? Veria ali um aleijado, um paralítico que nunca andou na vida, não é? Mas veja o que aconteceu no versículo 9. Esse homem, aleijado, paralítico, que nunca ouviu na vida, nunca andou na vida, ouviu falar Paulo, que, fixando nele os olhos e vendo que possuía fé para ser curado, deixa no 9 um pouquinho. Paulo estava pregando, e quando ele fixou naquele homem o olhar, ele não viu mais ali um paralítico, um coxo, um aleijado, alguém que nunca tinha andado na vida. Paulo viu que aquele homem tinha fé para ser curado. Assim é Jesus quando olha para nós. Quando Jesus olha para nós, ele não vê uma pessoa talvez de baixa estatura, com aparência frágil. Quando Jesus olha para você, meu irmão, Jesus vê a fé dele mesmo em você. Amém? Então, agora no versículo 10, diz assim: Disse-lhe em alta voz, apruma-te direito sobre os pés. E o que aconteceu? Ele saltou e andava. Amém? Então, observe que, se você tirar a fé daquele homem, o que restava? Restava a fragilidade humana daquele homem. Mas a fé foi a chave para aquele homem receber o milagre dele, para receber aquilo que Paulo estava pregando naquele momento. Meu irmão, se você tiver fé, tudo isso que eu estou pregando hoje se realizará na sua vida. Amém? Amém. Glória a Deus. Por isso, nessa hora, eu quero te dizer como Paulo, apruma-te. Amém? Apruma-te direito sobre os teus pés. Salte e ande para a vida. Ou seja, seja endireitado. Tudo aquilo que está torto, meu irmão, minha irmã, na sua vida, seja mudado. Todo diagnóstico contrário à palavra de Deus, porque isso é uma mentira e ela tem que cair por terra. Seja transformada toda situação impossível na sua vida, que haja vida naquilo que está morto na sua vida. Você recebe? Que caia por terra toda a paralisia da sua vida, que caia por terra tudo aquilo que não vem do Senhor, que se levante o abatido nesta noite, que se aprume direito sobre os seus pés, que exercite a fé santíssima que já foi dada pelo Senhor e que saia daqui andando. Que você faça hoje tudo aquilo que você nunca fez, que você saia daqui vendo o que você nunca viu, que você saia daqui tendo o que você nunca teve, que você saia daqui desfrutando daquilo que você nunca desfrutou. Assim seja, porque assim diz o Senhor. Amém. Vamos ficar de pé? Amém. Glória a Deus. Enquanto nós oramos, o louvor vai vir aqui à frente. Diga para quem está do seu lado, exercite a sua fé. Amém. 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 Exercite a sua fé. Amém. Feche os seus olhos então, vamos orar. Irmãos, se nós olharmos uns para os outros, nós só veremos as fragilidades, os defeitos, as fraquezas da nossa carne. Mas que você possa olhar para quem está do seu lado hoje e olhar a fé santíssima e ver que esta pessoa está tomado de fé e ver que esta pessoa está exercitando
a sua fé daqui para frente, amém? Porque a fé é suficiente para ver os milagres acontecerem. O Senhor quer que nós experimentemos o uso da nossa fé. O Senhor admira aqueles que usam a sua fé. E as pessoas que usam a sua fé são pessoas fortes. Amém? Então levante suas mãos agora, feche os teus olhos. Aqueles que estão possuídos de fé. Aqueles que se apropriaram desta palavra. Aqueles que receberam esse poder que já está na sua vida. Vão declarar, vão orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai. Obrigada, Senhor, pela palavra desta noite, Jesus. Obrigada porque o Senhor sempre nos encoraja. É como nós lemos realmente, Senhor. O Senhor levanta os abatidos. O Senhor dá força àquele que não tem nenhum vigor. O Senhor restaura, Senhor, a nossa sorte. E nesta noite, Senhor Jesus, ó Deus, que nós possamos, que cada irmão que está aqui nesta noite, que cada internauta, Jesus, possa exercitar a sua fé, Senhor. Que cada músico, cada louvador, cada um que está trabalhando atrás das câmeras, cada um que está na internet, cada um que está no santuário, que está no MEC Graça, que está com o seu filho lá embaixo, que possa usar a sua fé santíssima, Senhor. A fé que diz a Bíblia foi dada de uma vez por todas aos santos, Jesus. Nós te agradecemos, Senhor, porque nós temos esta força, Senhor. Esta força, Senhor, que nada nem ninguém pode tirar da nossa vida, Senhor. Nenhuma situação contrária, nenhuma situação adversa, nem as mentiras da vida, Senhor, nem as grandes decepções. A nossa fé é valorosa e é poderosa, Senhor. Por isso agora nós ativamos a nossa mente, Jesus, e jogamos, Senhor, sobre aquela situação difícil, Senhor Jesus, a Tua palavra. Porque a Tua palavra diz, tudo é possível ao que crê. Nós cremos, Senhor. O Teu povo que está reunido aqui crê, Senhor Jesus. Que não haja aqui coração de incredulidade. Que não haja aqui tímido, Senhor. Que não haja aqui pessoas de pouca fé, Jesus. Mas que hajam aqui pessoas que exercitam. Pessoas que fazem uso da sua fé. Senhor, que sabem do valor daquilo que o Senhor deu. Senhor, nós saímos daqui nesta noite para uma semana vitoriosa, Senhor. Que cada um possa exercitar a sua fé na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, todos os dias da nossa vida, Senhor. E que nós vejamos os milagres, Senhor. Nós queremos ver cumpridas a Tua promessa que diz que os milagres se intensificariam neste ano. Por isso, Senhor, neste segundo semestre, que seja um semestre de grandes milagres, que seja um semestre de grandes maravilhas, que haja cura, Senhor, do físico, que haja manifestação de abundância financeira, que haja, Senhor, transformação nas famílias, nas casas. Ó Deus, nós queremos ver os Teus milagres. Aquele que está nos ouvindo agora pela internet, alcança com esta palavra também, Senhor. Levanta o abatido, Jesus, porque a Tua palavra tem poder. A nossa fé tem poder, Senhor Jesus. Nós somos pessoas fortes em Ti, Senhor. Se tirar a nossa fé, nós não somos nada. Mas em Ti, com a nossa fé, nós tudo podemos. Diga, eu tudo posso naquele que me fortalece. Eu sou mais que vencedor. Eu estou por cima, não por baixo. Eu tenho direito do melhor desta terra. Eu recebi a palavra de Deus, onde diz que eu sou bem-vindo ao reino do Senhor. E faz parte, é meu direito receber as mais de 7.000 promessas que estão na palavra de Deus. Pois, meu irmão, que se manifeste na sua vida as mais de 7.000 promessas do Senhor, para que você glorifique o nome do Senhor e para que o nome dele seja sempre exaltado. Assim seja, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Levante suas mãos em direção ao altar. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e as
consolações do Espírito Santo de Deus sejam permanentes e constantes na vida de cada eleito, para a honra e glória do nosso Deus, amém? Se você puder ficar conosco, fique, nós vamos louvar a Deus, e vire para quem está do seu lado e diga assim: não seja tímido, porque nós somos da fé, amém? Aleluia! Ele ressuscitou e vive para sempre. Glória a Deus. Glória a Deus. Boa noite, abençoados. Aleluia. Até amanhã no culto de oração e confissão. Saia daqui possuído de fé. Amém? Amém.